Me chamo Elizabeth Araújo de Souza, sou estudante. E vim de uma família que ela sempre foi cristã, na verdade, né? Ela conheceu a Deus cedo. Cresci na igreja, porque eles conheceram a Deus, cresci ouvindo a fé, eles me ensinavam em casa, sempre me dando bom exemplo, né? Exemplo de pai, exemplo de mãe, até no casamento deles eu via Deus. E a minha vida até então era legal, era bacana, eu era uma menina que tinha uma essência de Deus, todo mundo via Deus e dizia que eu ia ter futuro, futuro na igreja e ainda mais pelo exemplo que meu pai e a minha mãe davam, né? Na escola eu vi as meninas, elas totalmente diferentes, né? Um modo diferente de falar. Foi devagar, eu comecei a ir observando elas primeiro, para depois tentar imitar. Então eu comecei a me vestir de um modo diferente, um modo meio gótico, usava tudo preto, comecei a usar as unhas pretas, deixar crescer. Então eu comecei a usar roupas curtas, porque eu queria chamar a atenção a de qualquer custo na rua, tanto que aí eu comecei a atrair olhares de pessoas. Daí eu pensei, ah, legal, então é isso que eu quero. A minha mãe, ela não gostou nada. Minha mãe, ela falou pra mim, Lisa, não foi isso que eu te ensinei. Não é isso que você aprendeu na igreja, não é isso que Deus quer pra você. Eu não ouvi ela, não ouvi conselho de pai e mãe, que é o que está escrito na Bíblia. Não dei ouvidos a ela, muito menos a pessoas que estavam na igreja e que já estavam me vendo diferente. Eu comecei a ter vontade de ir para as baladas. Foi ali que eu comecei a beber, a ter esse envolvimento com álcool. E ali eu gostei. Então, dentro de mim, eu fui me tornando uma pessoa destruída, uma pessoa triste, já abatida. Quem olhava para mim já via aquela coisa ruim. Eu comecei a ter ódio também do meu pai, porque toda vez que eu fazia alguma coisa que eu achava que estava certo, o meu pai ele me orientava para o bem e eu via aquilo como errado. Os outros falavam, ei, como está seu pai? E eu ficava tipo, que pai? Eu não tenho pai. Eu já cheguei a falar isso, que eu não tinha pai, porque eu não gostava dele. E até que o ponto do ódio chegou ao ponto da depressão também, porque a depressão é algo que assim vem meio que devagar. Eu tinha pensamento de suicídio, tentei já o suicídio uma vez, me cortando, e eu achava que se eu morresse ia ser melhor para mim. A minha alma, ela doía. Era uma dor assim da alma mesmo, porque eu já não sentia nada, eu não sentia fome, eu não sentia prazer, eu não sorria, eu não tinha prazer de estar no meu lar, né? Eu era infeliz, eu achava que o meu lar era um inferno, sendo que não era para ser assim. Minha família sempre foi bem estruturada. Meu pai e minha mãe sempre me ensinou a fé. E não era para mim agir daquele jeito, eu não tinha motivo para agir daquela forma. Então, vinha aquele pensamento do bem, que era de Deus, para mim voltar à essência, né? Voltar ao primeiro amor, a ser aquela pessoa que é de Deus. E do outro lado tinha aquela voz, se mata, morre, vai melhorar a sua vida, você não vai dar trabalho para ninguém, você vai ser até mais feliz se você morrer. E era esse pensamento que eu tinha, de morrer mesmo. A minha alma, ela gritava, ela doía. E eu não entendia o porquê, eu vivia chorando dia e noite. Até que um dia, então, eu voltei, retornei à igreja, e aí eu retornei logo num dia que estava tendo uma vigília com o Bispo Sérgio. E aquele dia lá, o Bispo, ele falou que tinha uma chance para mim, tinha oportunidade. Se eu quisesse mudar de vida, eu podia me entregar naquele exato momento que Deus ele me aceitar. Não importa o que eu já vivi até aquele momento, o que importa seria a nova vida que eu iria ter se eu me entregasse para Jesus, ou seja, era uma página virada. Eu poderia ser uma pessoa totalmente diferente. E aquilo entrou dentro de mim. No momento que eu estava buscando, me derramando para o Senhor Jesus, então ele falou comigo. E ele falou que me perdoa. E ele também, ele disse para mim o tempo que eu fiquei longe, né? Eu fiquei um tempo muito longe dele. Aquele dia eu fui embora sedenta, eu queria mais. Quando a vigília terminou, eu fiquei triste, porque ela terminou. Eu queria buscar mais. Eu me batizei nas águas no dia 5 de junho, né, numa terça-feira. E daí eu já estava diferente, eu já estava com uma face totalmente diferente. E naquele dia, até o meu pai ele falou, filha, você tem certeza? Não é a emoção? Eu falei, não, não é.
E aquele dia eu já desci as águas totalmente diferente, ou seja, eu levantei transformada. Era como se aquela pessoa que eu já fui tivesse morrido. Foi uma pessoa que eu conheci, mas que eu enterrei, né? Que já não existia mais. Eu deixei amizades, que eu achava que o meu vazio só ia ser preenchido com amizades. Eu deixei as bebidas, que era uma coisa que eu gostava muito, que eu já estava ficando viciada. Eu deixei namorado, eu deixei vida sentimental de lado, eu deixei uma vida de mentira, eu deixei baladas de lado, eu deixei tudo. Foi o meu tudo pelo tudo de Deus. Eu decidi me entregar e foi. Eu me lancei no altar. Eu já não quis mais aquela vida que eu tinha. Então eu deixei tudo de lado para ter uma vida de Deus, uma nova vida, uma página virada, o que Deus iria querer para mim. Eu recebi o Espírito Santo em casa quando eu estava sozinha. Meu pai e minha mãe estavam na igreja e eu estava sozinha, né, nesse dia. E daí eu estava lendo a Bíblia e depois de eu ler a Bíblia, me veio uma vontade imensa de buscar o Espírito Santo. Então eu me ajoelhei, né? Tava na sala da minha casa e eu busquei o Espírito Santo. E dali eu me aquebrantei. Eu já estava totalmente vazia para ser cheia dele. Então eu me esvaziei. Eu falei, meu Deus, vem sobre a minha vida. Eu quero ser a própria bênção. Eu quero ir para a igreja e ganhar almas para o Senhor. Então eu comecei a conversar com Ele, a ter mais intimidade com Ele. E aí eu fui me aquebrantando. E aí até então que eu recebi o Espírito Santo. Veio a certeza. Foi um momento de intimidade, meu e dele. Antes eu não conhecia ele. E nesse dia eu passei a ser conhecida e a conhecer ele. Ele estava morando dentro de mim. E foi uma alegria imensa. Eu me tornei a filha de Deus, a serva do Senhor Jesus. E então eu comecei a falar do Senhor Jesus para as pessoas ao meu lado. Se eu tivesse ali um exemplo no metrô, eu estava ali falando no metrô para uma pessoa desconhecida do Espírito Santo. Eu queria ganhar almas, eu queria salvar mesmo. Batizada com o Espírito Santo, eu mudei. Eu hoje sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa completa, que eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho sede de almas antes que eu não tinha, né? Hoje a minha vida ela mudou completamente. Eu sou eternamente feliz e grata ao Senhor Jesus. Tanto que quando eu lembro do meu passado, eu até me alegro. Por quê? Porque eu tive que passar por tudo aquilo para saber que o mundo não vale a pena. Hoje, quando a minha família olha para mim, elas veem Deus, né? É uma mudança que dá para ver, até porque tem fotos que comprovam também. O meu caráter antes era um e hoje é outro. O Espírito Santo hoje representa para mim tudo, tudo. Não tem palavras para falar. Ele simplesmente é o meu tudo. Hoje eu não vivo sem ele. Tudo que eu fazia antes, hoje eu já não tenho nem coragem de fazer, né? Porque ele é o meu tudo mesmo. Eu sou completamente feliz pela vida transformada, uma vida abençoada que ele me deu.